Olá, amigos. Eu sou o pastor Divino Carlos e nessa oportunidade eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês de mais um estudo da Palavra de Deus que traz como título Limpando o Coração. É um tema extremamente relevante, queridos ouvintes, porque a Bíblia fala muito a respeito do coração limpo, de termos um coração livre do ódio, do rancor, das mágoas, dos ressentimentos, que infelizmente hoje no mundo é muito comum e até mesmo no coração de muitos cristãos. Infelizmente não deveria ser, mas é uma realidade que nós não podemos fugir. Muitos corações hoje, mesmo de cristãos, estão sobrecarregados com mágoas, com ressentimentos, com ódio, dificuldade em perdoar. E eu diria que realmente isso tem trazido um prejuízo muito grande, às vezes, para a vida espiritual da pessoa e não raras vezes para o ministério da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um ministério muito lindo, uma chamada muito bonita na presença de Deus, mas que tem a vida espiritual e ministerial prejudicada devido a essas questões aí do coração. E eu gostaria de tomar como versículo base para esse estudo Provérbio de Salomão, capítulo 4, verso 23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É importante, queridos ouvintes, entender que, biblicamente falando, a palavra coração, ela tem mais de um sentido. Então é preciso observar o contexto. Quando aparecer a palavra coração na Bíblia, é preciso observarmos o contexto desta palavra, para que nós possamos entender o significado. Mas eu posso dizer que, na maioria das vezes, realmente significa o centro da nossa vida espiritual, o nosso verdadeiro ser, aquilo que é responsável diante de Deus. Quase sempre é isso. Em algumas vezes não, mas na maioria das vezes significa isso, o centro da nossa vida espiritual, o que somos de verdade, o nosso verdadeiro ser, aquilo que realmente é responsável diante de Deus, que um dia vai prestar conta diante de Deus. Ora, só isso, queridos ouvintes, já deva nos levar a ficarmos atentos, preocupados, porque se há algo que vai nos levar a juízo, se há algo que vai nos levar a prestar conta diante de Deus, então não poderia ser algo simples, como de fato não é. Interessante que Jesus ele começa o seu ministério ensinando acerca do perdão, naquela famosa oração do Pai Nosso, que nós temos ali relatada em Mateus, no capítulo 6, nas expressões dos versos 14 e 15, quando Jesus ensinando ali os seus discípulos a orar, aquela oração que é um modelo para nós, né? É um modelo de oração, que diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versos 14 e 15. Interessante que Jesus, nesta oração, nessa palavra, na verdade, Jesus está condicionando o seu perdão a nós ao nosso perdão aos outros. Ou seja, quem não perdoa não é perdoado. Se eu quero o perdão de Deus, e todos nós queremos e devemos querer mesmo, porque falhamos muito, eu também devo aprender a perdoar as pessoas que me ofendem. Porque, meus amados, é muito natural no relacionamento entre pessoas haver ofensas. Eu ofendo pessoas me ofendem, eu faço coisas mesmo sem querer que ofende alguém com palavras, com gestos, com atitudes, com omissão muitas vezes. Pessoas também fazem tudo isso em relação a mim, a você. Isso é a coisa mais natural. Afinal de contas, nós somos imperfeitos. Mesmo como crentes,
mesmo como cristãos, mesmo como salvos, queridos ouvintes, nós temos que entender que nós não somos perfeitos ainda. Na eternidade, sim, vai ser maravilhoso, lá não vai ter imperfeição. Mas aqui, enquanto estivermos aqui nessa vida, nessa terra, então vai haver imperfeição, vai haver falhas. Nós nunca deveríamos cobrar perfeição de ninguém. Ora, se eu não ofereço perfeição, porque eu não tenho como oferecer, eu não sou perfeito, como que eu vou cobrar das pessoas perfeição? Não tem jeito. Quem poderia cobrar perfeição é só Deus, nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus é perfeito, Ele não tem falhas, Ele não erra. Mas nós somos seres efetivamente imperfeitos e temos que estar sempre atentos a essa questão. Então, meus amados, quem quiser ser perdoado precisa aprender a perdoar. Jesus deixou bem claro nesta frase aí, nesse versículos 14 e 15 de Mateus 6, a oração do Pai Nosso. Que se nós perdoarmos as ofensas que as pessoas nos fazem, Deus também nos perdoará se pedirmos perdão. Mas se nós não perdoarmos, se nós retermos o perdão, Deus também não perdoará as nossas ofensas quando nós pedirmos perdão. Então, não sou eu que estou dizendo, não é invenção minha, mas é a realidade da palavra santa do Senhor nosso Deus. Na igreja da Galácia, nós podemos observar, quando Paulo escreveu aquela carta para eles, que realmente havia uma rivalidade, meus queridos ouvintes, muito grande entre os irmãos ali. Parece que a coisa ali estava pegando fogo entre eles. E Paulo faz questão, então, de fazer uma colocação muito forte, muito séria em relação às brigas, às contendas que havia entre eles, os bate-boca, que hoje, infelizmente, também é muito comum no meio do povo de Deus. E Paulo, então, observando o que estava acontecendo ali na igreja da Galácia, escrevendo então ali aos Gálatas, no capítulo 5, na expressão do verso 15, ele fala: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mutuamente significa ambos, os dois. Vede que não sejais os dois destruídos. E ele usa aqui uma linguagem interessante, uma linguagem até jocosa, né? Dizendo assim: se vós mordeis. Parece que ele está usando aqui uma expressão, uma comparação, como se fosse a briga entre dois cães. Porque se vós mordeis e devorais uns aos outros, o que é mais comum é cães se degladiarem, leões, leopardos, ou seja, animais irracionais, não é? Isso aqui é comum. Nós vemos na natureza animais irracionais se degladiarem entre si. E, normalmente, quando isso acontece, ambos saem machucados. Um pode até vencer o outro. Um pode até, às vezes, matar o outro. Mas ambos saem machucados. Mesmo aquele que, teoricamente, saiu vencendo ou vencedor, na verdade, ele também sai machucado. E Paulo tenta nos mostrar que quando há uma contenda, quando há uma briga, quando há discussão, quando há desavença entre dois irmãos, entre dois cristãos, ambos vão sair perdendo. Não adianta pensar que um vai sair ganhando e o outro vai sair perdendo, ou mais ou menos, não, todos os dois vão sair perdendo. Evidente ter aquele que vai sair perdendo mais. Tem aquele ou aquela que vai ser mais prejudicado ou menos prejudicado, mas ambos sairão perdendo. Por isso é que ele usa essa expressão aqui, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 15, que você mesmo pode conferir aí na sua Bíblia. Eu até diria o seguinte: para Satanás destruir uma igreja, queridos ouvintes, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esse estudo,
Para Satanás destruir uma igreja hoje, eu diria que basta ele lançar nela a semente da discórdia, do ódio, da contenda. Ele pode lançar essa semente no meio da igreja ali, depois ele pode dormir, ele pode descansar, ele não precisa fazer mais nada, porque a própria igreja, em contenda, em briga, em discussão, vai se autodestruir, vai se implodir, ou seja, de dentro para fora, vai arrasar, vai acabar com tudo. Ele não precisa fazer mais nada, é só lançar a semente. E na verdade é isso que ele tem feito. Muitas vezes, do nada, por uma coisinha tão pequena, tão simples, o irmão ou a irmã fica com ódio tão terrível do outro que não consegue mais olhar para o rosto do outro, que não consegue mais conversar, dialogar, não consegue mais olhar nos olhos, não consegue mais dar um abraço, nada. Às vezes, uma coisa muito simples, uma coisa muito comum, ou ainda que fosse séria, mas mais sério é essa atitude que a pessoa muitas vezes toma. E isso é lamentável, querido ouvinte. Se você tem essa tendência, se isso está acontecendo com você, tome cuidado. Isso é uma forma do diabo destruir a sua vida. Se você não tomar precaução, se você não resolver essa questão, limpar o seu coração, você, infelizmente, vai ser destruído. É o inimigo que faz isso. Ele vai estar destruindo a sua vida. Amados, e eu diria, sem medo de errar, ainda dentro desse aspecto que eu estava dizendo, que não há dúvida nenhuma, que quem mais ganha quando o coração de um crente, quando o coração de um salvo está cheio de ódio, rancor, amargura, essas coisas que nós temos falado, eu diria que sem dúvida nenhuma é o próprio diabo que mais ganha. Porque na verdade é ele que fomenta essas coisas. É ele que fomenta esses sentimentos ruins, os corações. Por quê? Você poderia perguntar, o que ele ganha com isso? Ora, ele ganha porque ele sabe que através disso aí você vai enfraquecer na fé, outros vão enfraquecer na fé, a outra ou outras pessoas envolvidas na questão vão enfraquecer, vão desanimar, vão deixar de orar, vão orar menos, vão deixar de evangelizar, vão deixar muitas vezes a sua igreja, a sua denominação, pensando que não dá mais ali. Muitas vezes era ali que Deus tinha e tem o plano para a pessoa. O diabo sabe disso, ele não é bobo. Então ele faz tudo para poder tirar a pessoa dali. Ele faz tudo para arrancar a pessoa dali. Tá? Então, na verdade, ele fomenta isso porque ele quer atrapalhar os propósitos de Deus, tanto individualmente na vida da pessoa em questão, como na vida da própria denominação, da própria igreja. Então, uma pessoa cheia de ódio, na verdade, ela destrui a si mesma e ela também destrui ao próximo. É um arraso total, né? É como se, na verdade, fosse, como eles usam dizer, né? É como se fosse uma bomba atômica, uma bomba de nêutrons, né? A atômica já ficou para trás há muitos anos. A bomba de nêutrons, bomba das mais sofisticadas que hoje existe no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor, que Ele, Deus, né, está aí para nos ajudar, mas que nós temos que abrir os nossos olhos, porque se nós não abrirmos nossos olhos, o ódio, o rancor, esses sentimentos ruins aí do coração, inspirado por Satanás, vai com certeza destruir as nossas vidas. Que Deus nos guarde. E o pior de tudo é que a Bíblia diz, e você pode conferir também, se é estudo bíblico, é preciso conferir na Bíblia. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 3, verso 15, a parte A do versículo 15 do capítulo 3, que diz claramente: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Preste atenção, querido ouvinte. Todo aquele, quer dizer, não tem discriminação. Pode ser quem for. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. É assassino. Deus está equiparando, comparando
o pecado do ódio ao pecado do homicídio. Deus está colocando no mesmo par, como se fosse a mesma coisa. Poderemos dizer o seguinte, que vai ter o mesmo julgamento, vai sofrer o mesmo peso no julgamento. A pessoa que odeia com o homicida. Quem que é o homicida? Aquela pessoa que mata alguém, que tira a vida de alguém. Porque, na verdade, o ódio mata mesmo muitas vezes a pessoa. Pode não matar fisicamente, em muitos casos, mata, né? Tem tantas pessoas que odeiam tanto o outro que chega a matar, tirar a vida dele. Mas, mesmo quando isso não ocorre, mesmo quando isso não acontece, mas mata o relacionamento, mata muitas vezes a vida espiritual da pessoa, leva a pessoa muitas vezes a desistir da fé, mata muitas vezes o ministério da pessoa. Então, na verdade, a Bíblia, como sempre, tem toda a razão de equiparar o ódio ao assassinato. Então, toma cuidado. Você, ouvinte, talvez, né? Pode ser que você, mesmo sem nunca ter tirado a vida de ninguém, para Deus, você está sendo um assassino. Tome cuidado. Isso pode estar acontecendo. Então, abra os olhos para que isso seja reparado na sua vida. O apóstolo Paulo, meus queridos ouvintes, ele nos orienta como deve ser o relacionamento entre aqueles que servem ao Senhor. Porque se a Bíblia só condenasse o ódio, o rancor, o ressentimento, mas não nos orientasse como deveria ser, eu diria que ficaria pela metade. Ficaria como se o médico diagnosticasse uma enfermidade, um doente, mas não prescrevesse o remédio. Mas louvado seja Deus, que Deus faz o diagnóstico do problema do ódio na Bíblia, conforme estamos vendo, e esses são apenas alguns versículos, porque tem muitos outros, mas ele também prescreve a saída, a solução, como deve ser o relacionamento entre aqueles que servem ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 13, fala o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, quer dizer, um ao outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Quer dizer, se um tem motivo ou acha que tem, porque muitas vezes nem tem, não é? Mas se alguém pensa que tem motivo de odiar o outro, porque pensa que o outro lhe ofendeu, Deus está dizendo: perdoa, perdoa. Porque nós também fomos perdoados por Jesus. Nós também ofendemos Jesus. Não só uma nem duas vezes, mas todos os dias, em maior ou menor grau. Todos nós. E assim como nós ficamos felizes, quem não fica? De receber o perdão de Deus, ficar com aquela consciência tranquila, limpa, sem problema, quando pedimos perdão a Jesus, quando arrependemos dos nossos erros, nós também devemos liberar esse perdão para aquelas pessoas que nós achamos que nos ofendeu, meus queridos. Quem não gosta de ser perdoado? Você que está me ouvindo, você não gosta de ser perdoado? Sim ou não? Responda. Responda honestamente. Você não gosta de ser perdoado? Claro. E se você gosta de ser perdoado, o seu irmão que pretensamente te ofendeu também gostará de ser perdoado. Não é só você. Não é só você. E é interessante, queridos ouvintes, que existe uma ilustração que demonstra muito bem o sentimento do verdadeiro amor fraternal. Demonstra assim que o verdadeiro amor fraternal deve falar sempre mais alto do que as ofensas. Conta-se a história, meus amados, que havia dois irmãozinhos, dois meninos, duas crianças, talvez aí com seus 5, 7 anos de idade, que, como é muito natural,
nessa idade, brigarem, né? Discutirem, brigar. Isso é muito comum entre irmãos pequenos. Você sabe disso. E numa dessas ocasiões, eles brigaram feio e um machucou o outro muito forte, realmente, feriu o outro, sei lá, mandou uma pedrada, alguma coisa assim, que realmente o pai, né, a mãe da criança, os pais tiveram que levar o menino ferido para o hospital. E em chegando ao hospital, o médico logo atendeu a criança que estava ferida, limpou as feridas, está lá fazendo uns curativos, certamente dando alguns pontos, alguma coisa assim. A criança chorava, como é natural. E o médico pegou 2 barras de chocolate que ele tinha assim na mesa e deu para aquela criança que estava chorando. A criança achou muito bom, naturalmente, e enquanto o médico o atendia, ele parou de chorar e está ali comendo. Mas o interessante é que o médico observou, queridos ouvintes, que ele comeu apenas 1 barra, a outra ele guardou. E o médico, curioso, não poderia deixar de perguntar a ele isso. Ao terminar de atender, ele pôs a barrinha de chocolate, a 2ª barrinha, guardou no bolso. O médico falou assim: olha, meu filho, mas as 2 é para você, né? O titi deu para você, pode comer as 2. Ele falou assim: olha, não, essa aqui é do meu irmão, essa não é minha, essa eu vou guardar para o meu irmão. O médico falou: mas não foi esse irmão que você está falando? Não é aquele que te deu a pedrada, que te machucou, que fez com que você viesse até aqui? Ele falou: não, realmente é ele, mas ele é meu irmão. Ele me deu a pedrada, é verdade, nós brigamos, é verdade, mas ele continua sendo meu irmão. Eu gosto dele, por isso eu vou levar para ele. Interessante, né, queridos ouvintes? Eles brigaram, discutiram, ele foi ferido, mas o sentimento fraternal de irmão falou mais alto naquele instante que ele ganhou o chocolate. E assim deveria ser também, queridos ouvintes. Entre os crentes, entre o servo de Deus, também deveria ser assim. Deveria ser assim. Há as nossas diferenças, às vezes nós ficamos ofendidos ou ofendemos, há problemas de relacionamento, mas não devemos esquecer que, apesar de tudo isso, o nosso irmão continua sendo nosso irmão, apesar das ofensas. O mesmo Espírito que está nele está em mim, o Espírito Santo. O mesmo sangue espiritual que está nele está em mim, que é o sangue de Jesus. O mesmo lugar que ele vai, eu vou. Então, essas coisas, essas pequenas coisas, não podem nos separar. E não deve. Mas em muitos casos, infelizmente, isso tem acontecido. Meus queridos, todos nós conhecemos a história de José, chamado José do Egito, filho de Jacó. Todos nós sabemos a história. Ele foi vendido pelos seus irmãos, foi maltratado, lançaram ele naquela cisterna seca, foi vendido aos mercadores e foi parar no Egito. Os seus irmãos queriam se livrar dele pela inveja, vocês conhecem a história. Ele era apenas naquela época um adolescente, talvez com seus 16 anos, 15, 16, 17 talvez. E apesar dessa tenra idade, ele passou por tudo isso. E ele sofreu muito no Egito, todos nós sabemos, foi parar na prisão, sofreu uma série de coisas lá, conforme nós sabemos. Mas o interessante, amados, quando Deus o exaltou lá no Egito, quando Deus o colocou como governador do Egito, que ele estava naquela posição nobre lá, e que os seus irmãos vieram a ele, mesmo sem saber que era ele, para comprar comida. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 45, versos 4 e 5, diz assim, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes vendido para aqui.
porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Interessante, queridos ouvintes, irmãos, amigos. Eu diria que José, humanamente falando, ele tinha tudo. Ele tinha tudo efetivamente para odiar os seus irmãos, porque o que eles fizeram com ele não se faz. Tá? Não se faz. Ele tinha tudo para odiar, mas ele não odiou. Ele deixou o amor falar mais alto no coração dele. José, sim, humanamente falando, tinha razão de odiar os seus irmãos. Ele não fizera nada de errado com os irmãos. Foi pura inveja. Mas mesmo assim, ele não aceitou o ódio entrar no coração dele. Queridos ouvintes, isso é muito importante. José não aceitou. O amor falou mais alto. Queridos ouvintes, você talvez poderia perguntar o seguinte: pastor, realmente eu concordo que eu estou devendo nesse ponto. Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Eu tenho muita dificuldade mesmo. Tem pessoas que eu não gosto, tem pessoas que eu não suporto, mesmo crentes, mesmo irmãos. Meu coração dói e eu não consigo. Eu sei que é certo perdoar, mas eu não consigo. O que eu posso fazer quando esse ódio que está no meu coração realmente me apertar? Ou então, o que fazer quando o ódio bater na porta do meu coração, se você não tem isso ainda? Eu gostaria de deixar alguns pontos interessantes para você meditar. Quem sabe você pode tirar proveito disso. Primeiro, é preciso você entender que o ódio é algo maligno, conforme vimos nesse estudo. O ódio não é de Deus. É maligno, é satânico, não provém de Deus. Segundo, recusa-se a aceitar em seu coração esse sentimento maligno. Não dê guarida no seu coração ao ódio. Não aceite, não deixe isso acontecer. Recusa, quando vier bater no seu coração, você não aceita. Consciente que isso é maligno, você não aceita, expulsa. Você tem essa condição, você tem esse poder, você tem essa autoridade. Terceiro, jejue. Procure jejuar, tá? E ore também, o tanto que for necessário. Se é um dia, 2, 10, 1 ano, 6 meses, não importa. Mas jejue e ore até ficar livre disso. Até ficar livre desse maldito ódio, desse maldito sentimento. Não aceite. Peça ajuda também a Deus, é claro. Tem coisas que a gente sabe que é certo fazer, mas não tem força para fazer. Tem coisas que a gente não dá conta. Tá? Diga a Jesus claramente que você quer. Que é isso que você quer. Você quer se livrar disso, mas não está dando conta. Peça força para Ele. Ele é a pessoa mais interessada, talvez mais do que você mesmo, de que isso seja resolvido na sua vida, de que isso saia do seu coração. Muitas vezes Ele está esperando só isso sair do seu coração para Ele usar você de uma forma tremenda e especial. E se você achar que sim, procure as pessoas que você tem mágoas. Eu acho que isso é importante, sim. É importante. Procura aquelas pessoas que você tem mágoa, ressentimento, que já teve polêmica, que já teve contenda, que você não gosta. Conversa com essas pessoas claramente. Fala, fulano, eu tenho dificuldade de relacionamento com você, eu não gosto de você, não há razão para isso. Por favor, me ajude, me perdoe. Procure essas pessoas. Vá até elas. Ah, pastor, mas é tão difícil. Pode ser, meu querido. Mas o benefício vai ser muito grande. O dividendo vai ser muito grande para a sua vida. Procure essas pessoas, uma por uma. Seja 10, seja 20. Procura, liga, faça alguma coisa. Liga. Procura. Um grande peso vai sair da sua consciência. Um grande peso vai sair das suas costas. Você vai ficar mais leve. Lembra que Tiago diz no capítulo 5, verso 16,
Lembra que Tiago diz, no capítulo 5, verso 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, o ódio é um pecado. A mágoa, o ressentimento é um pecado. Então, procura essas pessoas que você tem dificuldade. Procura, não tenha medo. Não tenha receio do que essas pessoas possam pensar de você. Não preocupa, não. O mais importante é esse problema ser resolvido. Eu quero dizer para você, no final desse estudo, que você pode ter todos os dons espirituais, vocacionais, pregar bem, ensinar bem, dar estudo bem, cantar, executar instrumentos. Você pode ter um curso teológico, muito conhecimento da Bíblia, mas, meu querido, se você não tiver o amor, que é o contrário do ódio, se você não tiver o amor, a Bíblia diz que nada disso se aproveitará. Tudo se torna inútil. Você pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 13, versos de 1 a 3. Tudo que você fizer sem o amor, nada vale. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Ele não contém, ele é amor. A essência de Deus é amor. O mundo hoje é um mundo de ódio, é um mundo de rancor, de mágoa. Por isso que está como está. E no meio do povo de Deus. E você é uma pessoa de Deus. Eu quero que você saiba disso. Você é uma pessoa de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus. Por isso, não deva aceitar essa obra do diabo na sua vida. Que Jesus te abençoe. Amém.